Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão me ouvindo? Tá dando para ouvir? Graça e paz. Gustavo e família. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu coloquei um microfoninho aqui, ver se melhora. Pastor Noel, saudade do Senhor. Quanto tempo. Deus abençoe vocês. Bom, quem já não ouviu a palavra de Filipenses 4:13? Muito conhecida, muito falada, não é verdade? Tudo posso naquele que me fortalece. Nossa, dá a impressão que nós somos invencíveis, né? Dá a impressão que nós somos o cara, a pessoa assim que pode tudo, não é verdade? Pra gente chegar nisso, né? A gente tem um caminho a percorrer. Não é tão simples assim, né? E a gente não pode se esquecer que é Cristo quem nos dá essa força, é Cristo que nos dá força para vencer todas as dificuldades, todas as tribulações, todos os problemas, amém? Nós não somos nada, nós não temos superpoderes, não somos nada sem a graça do Senhor, não somos nada sem a presença dele, amém? Então, assim, nós vamos fazer umas reflexões aqui que eu achei bacana para compartilhar com vocês, né? Algumas frases para a gente estar refletindo um pouquinho. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Será que é bem assim, muito simples, muito fácil, né? Então, o que a gente entende? Que é necessário tudo nessa vida, né? É necessário um preparo, não é verdade? É necessário um caminho a percorrer, sem sacrifício, né? Sem luta. Aí no dia a dia nada é possível. As coisas não são tão simples, não caem do céu, a gente não conquista as coisas, né? Nada nessa vida sem sacrifício, sem luta, sem renúncias. Então, essa frase não é tão simples assim, é necessário um caminho a se percorrer, né? No dia a dia, para a gente com Cristo vencer as nossas batalhas, as nossas lutas, né? Nós precisamos ter coragem. Coragem. O Senhor fala muito essa palavra em sua palavra, na Bíblia. E coragem seria o quê? O que vocês entendem por coragem? A gente tem assim um resultado, né, das nossas possibilidades, dos nossos limites. É o fruto dos nossos defeitos e qualidades, da nossa limitação. Mesmo com esses limites que nós temos, nós vamos à luta, né? É a gente vencer, é a gente ir além, ainda com limitações, com problemas, com dificuldades, é a gente não desistir em nenhum momento e ter essa força que vem do alto, não é verdade? Então essa coragem que nós precisamos ter todos os dias, levantar dispostos a sermos corajosos. O Senhor fala muito para nós, seja corajoso, seja corajosa, enfrente a vida, né? Nós precisamos disso e é só o Senhor que pode nos dar, amém? E hoje, conversando assim com muitas pessoas, né? A gente conversa com tantas pessoas, a gente vê que as pessoas estão meio que amortecidas, né? Meio que o mundo parece que como meio que parou mesmo, as pessoas também meio que deixaram de viver, deixaram de ter esperança, e a gente vê muitas pessoas mortas, vivas. Dá para entender isso? Vivo, morto, mais ou menos assim. Pessoas que perderam a fé, a esperança, que estão sem chão, que se entregaram diante de tanta dificuldade, tantos problemas, né? Muitas pessoas desistiram de viver, desistiram de sonhar. Então, eu fico até emocionada, né? Porque a gente conversa com muitas pessoas e eu desejo de coração que o Senhor tire esse pensamento do seu coração, sabe? Restaure a sua vida, restaure a sua fé em nome de Jesus. Não se deixe abalar, não desista,
lute, enfrente a vida, enfrente os problemas. Nós precisamos vencer, enfrentar com coragem. Não podemos desistir, não podemos desanimar, porque nós temos dificuldades e problemas, mas eles não nos têm. Nós temos, nós estamos no controle com o Senhor, com a força de Deus, mas não são eles que nos têm, né? Nós estamos nesse controle com a força do Senhor, amém? Então, assim, que a gente se prepare. O preparo é fundamental no nosso crescimento, seja espiritual, profissional. Então, tudo é necessário um preparo, não é verdade? E a gente, muitas vezes, se ilude que para chegar em algum lugar é muito fácil, né? Tudo posso. Então, é muito fácil, né? Tipo, que a gente não precisa dessa luta de sacrifícios, e isso não é verdade. E a palavra do Senhor em nenhum momento fala isso, pelo contrário, tereis lutas, aflições, né? Todos nós conhecemos, mas na prática a gente se esquece muitas vezes e fica questionando ao Senhor, né? Então, que a gente tenha esse preparo diariamente em oração, preparo, seja estudando, se reinventando. Amém? Que o Senhor nos dê essa coragem. Nós precisamos sair, fazer a situação, fazer as coisas acontecerem, não ficar esperando cair do céu, viu? Não podemos. E o medo, ele é normal. Vai vir o medo, vai vir o desânimo. O que não pode é deixar essas coisas nos paralisar, né? Que nada, o medo, a dúvida, que nada isso paralise você, viu? Então, que a gente enfrente todas as dificuldades com o Senhor em nome de Jesus. E para isso é necessário correr alguns riscos, né? Para enfrentar, para ter coragem. Outro dia, conversando com uma pessoa, por exemplo, acho que eu já falei isso para vocês, ela tem medo de dirigir, não dirige. Eu falei, para você conseguir enfrentar esse medo, o que você precisa fazer? Dirigir. Não é verdade? Se você não sabe andar de bicicleta, você tem que andar de bicicleta para aprender. É enfrentar o medo, é enfrentar, é se desafiar, é pedir a força do alto e a luta, vencer, enfrentar os medos, as limitações, senão a gente fica travado. E aí o que acontece? A gente fica paralisado, não cresce, não desenvolve, e o Senhor não quer isso de nós. Então sempre a gente vai ter riscos, sempre nós vamos enfrentar, né, dificuldades aí. E quando a gente quer realmente alguma coisa, quando a gente quer verdadeiramente alguma coisa, nós lutamos. Quantas coisas você já conquistou, você percebe, né, que você já fez. O problema é que muitas vezes a gente não quer, né? Então quando a gente não quer, a gente não faz, a gente não luta. Então, quais são suas prioridades? O que você está querendo? O que você não está querendo que você precisava fazer? Né? Que a gente reflita sobre isso. Porque muitas vezes a gente precisa fazer N coisas, mas a gente não quer. A gente vai protelando, vai deixando pra lá e a gente não enfrenta, a gente fica sem coragem e a gente não luta, a gente não vence os desafios, né? Então, que o Senhor nos ajude a termos esse desejo de querer crescer na fé, de querer crescer no seu trabalho, conquistar as coisas que você precisa. Para isso a gente precisa coragem, a gente precisa de ação, a gente precisa sair do lugar, do comodismo, amém? E a vida tem sepultado mais do que a própria morte. É o que eu estava falando com vocês agorinha. Muitas pessoas vivas, mas estão mortas na fé, mortas nas atitudes. Então, que a gente não permita que a vida sepulte mais do que a própria morte, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente enfrente essa vida, que a gente lute para vencer e vencer essa morte, a preguiça, o desânimo, em nome de Jesus. Quando nos curvamos às nossas fraquezas, ao nosso medo, a gente fica com esse espírito de coitadinha, de vítima. Você conhece alguém assim? Você já foi assim? Já fez alguma coisa relacionada a isso? Eu muitas vezes, e conheço muitas pessoas assim, e a gente não gosta de estar perto dessas pessoas,
não é verdade? Porque nos faz mal, né? A gente se sente até incomodado. Deixa eu apertar aqui, peraí. E porque não é legal, né? As pessoas nos põem pra baixo, não tem um astral legal. Então a gente tem que vencer os medos, lutar, fazer a coisa acontecer. Nada de vitimismo. O vitimismo não leva ninguém a lugar nenhum. Então a pessoa que só reclama, ela não sai do lugar. Nunca, 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 nunca. Então que a gente tenha essa fé em Deus pra gente vencer todos os dias, vencer todas as dificuldades, né? Todos os as nossas limitações. Então, assim, a gente não pode querer uma vida sem sofrimento, mas a gente precisa desejar uma vida cheia de lutas. Ai, que loucura! Porque uma vida cheia de lutas, ela é cheia do quê? Deixa eu ouvir aí. Vitórias, em nome de Jesus. Quando a gente enfrenta os desafios, a gente vai à luta, a gente pede ao Senhor força, ânimo, a gente tem a vitória do Senhor, Ele nos promete a vitória. Não tem o ditado, como que fala antigamente, né? Deus ajuda quem cedo madruga. É assim, gente. A gente às vezes não tá animado naquele dia, a gente precisa pedir a força do alto, a força do Espírito Santo, nos revestir com o poder de Deus e ir à luta em nome de Jesus. A gente não acorda todos os dias 100%, sorrindo. Tudo é festa e alegria. Não, a gente é dependente do Senhor. Nós somos dependentes dele totalmente. Então que eu e você, a gente se revista do Senhor, se revista da força do alto que vem de Cristo e que a gente vença diariamente todos os nossos desafios e dificuldades. Amém? Então a gente não pode fugir das lutas, das batalhas, porque senão a gente não tem vitória. Eita, nós! Glória a Deus, aleluia, não é verdade? Não queira fugir não, meu irmão. A gente precisa enfrentar todos os nossos limites. Vocês sabiam que se a gente fugir das nossas limitações, dos nossos problemas, a gente vai conviver com eles eternamente? Vocês já pararam para pensar nisso? Como eu falei o exemplo aí da bicicleta, de quem não dirige, quem tem medo até de dirigir bicicleta, né? Andar de bicicleta. Se você for assim e não vencer isso, você vai morrer com isso, não é verdade? Então, assim, tudo que nos limita, tudo que nos impede de crescer, de evoluir, a gente precisa ir à luta, a gente precisa ter coragem e vencer, senão você vai morrer querendo fazer o que você não fez. Quem quer morrer e antes da morte falar, puxa, podia ter feito isso, não é coisa errada não, viu, gente? Que tem muita gente que fala isso e quer aproveitar a vida de uma forma errada, 100% errada, pecando, bebendo, fazendo tudo que não fez na vida. Não é isso que eu tô falando, não. É coisa boa, é os seus desafios, né? Vencer os seus desafios, os seus limites, suas limitações. Amém? A gente sempre tem que pensar nas coisas boas. O Senhor não nos motiva, não nos leva a pecar. O que nos leva a pecar não é o Senhor. Então, alguma dificuldade, obstáculo, né? Como eu falei para vocês, eles não nos administram. As dificuldades, os obstáculos, nós que administramos eles. Então, não permita ser administrado pelos seus problemas, dificuldades, né? Hoje, inclusive, eu ouvi que problema tem quem tá na UTI, quem tá muito mal. Nós temos obstáculos. Vamos mudar essa palavra. Problema é uma coisa muito séria. Nós não temos problemas, né? Se a gente olhar para a nossa vida, nós temos muito mais a agradecer. E as dificuldades fazem parte. Elas são a válvula, a mola que o Senhor usa para nos melhorar. Amém? O Senhor usa a sua dificuldade, a sua limitação para melhorar você.
Então não fuja, enfrente, encare seus medos, suas dificuldades. Qual que é a sua limitação? Eu tenho muitas, mas eu tenho aprendido a superar. Inclusive uma delas é estar aqui com vocês, né? Quem diria que um dia eu estaria aqui falando com vocês, falando com muitas pessoas que eu nem conheço, pessoas me procurando, pedindo ajuda, pedindo oração, agradecendo. É isso que me leva a continuar. Para a honra e glória do nosso Deus, do nosso Senhor. O Senhor usa a minha vida e o Senhor quer usar a sua vida. Em todos os momentos, aonde você passar, onde você for, permita-se ser usado pelo Senhor. Amém? Em nome de Jesus, que caia todo esse medo, tudo isso que nos trava para falar de Jesus, toda essa falta de ânimo, de fé, de coragem, que o Senhor nos dê autoridade. Nós temos, o Senhor nos deu autoridade, que a gente use ela em nome de Jesus para ajudar outras vidas, outras pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Então, assim, o que eu queria falar para vocês essa noite? Chega de fracassos. Chega de falar que você é fracassado, que você não dá certo, que as coisas não dão certo para você. Chega. Vamos profetizar coisas boas e agir. A palavra do Senhor é ação, oração, orar com ação. Se não é só repetição. Olha, até rimou. Ai, meu Deus. Senão a gente fica que nem papagaio, não é? Não sai do lugar. Papagaio repete, e muitas vezes a gente fica nessa. O Senhor quer intimidade, Ele quer falar com a gente, quer falar comigo. Fale com Ele, Ele é uma pessoa. A gente trata o Senhor como um estranho, como uma pessoa distante, que não está nos ouvindo, que não está conosco 24 horas por dia. Nós nos afastamos do Senhor. Ele sempre está disponível, vamos falar assim, né? Desde que a gente o busque, o procure, a gente precisa desse relacionamento, que a gente melhore esse relacionamento com o nosso Deus. Eu tô olhando muito pra cá, que eu tô com outro celular aqui, viu? Então não reparem aí. A gente não sabe falar nem com o celular, tá com dois, né? Então é isso, gente, que a gente melhore essa intimidade com o Senhor. Amém? Então o caminho é estreito. O caminho não é largo, como muitas vezes a gente gostaria que fosse, como a gente quer. O caminho é estreito, tem luta sim, tem dificuldade sim, mas com o Senhor, o Senhor que nos dá força, com Ele nós podemos enfrentar tudo e vencer todas as dificuldades, os medos, as tribulações. Com o Senhor. Eu não sou a Mulher Maravilha, você não é o super-homem, mas o Senhor nos dá a paz que nós precisamos, a força que nós precisamos. Amém? Glória a Deus por isso. Então, sem esse enfrentamento, não existe crescimento humano, não existe amadurecimento na fé, não existe. A gente precisa parar de fugir e enfrentar. Então, coragem, meu irmão. Você tem que enfrentar suas lutas, suas dificuldades. Como eu falei, se a gente fugir, a gente vai viver eternamente assim. Então, muitas vezes não chegamos na resposta. Quantas vezes a gente fala: Senhor, não tô te ouvindo, eu preciso de uma resposta. Você tem feito a pergunta correta? Eu tenho feito a pergunta correta? Por que estou passando por isso? Você já fez essa pergunta? Por quê? Eu não estou entendendo. Eu oro, eu jejuo, enfim, ou você é uma pessoa muito boa, faz o bem. Por que eu estou passando por isso? Vamos mudar a pergunta? Como eu posso passar por isso? Muda um pouquinho? Eu acho que muda. Então, às vezes a gente faz, né, a pergunta errada. E vai ter a resposta errada, porque você vai ficar focado no problema, nas dificuldades, nos obstáculos aí, e não vai ver a mão do Senhor em nenhum momento na sua vida. Você só vai reclamar, só vai murmurar. Então, que a gente tenha essa fé inabalável,
que a gente peça, que a gente busque, para a gente ter a coragem que nós precisamos, a fé, a ousadia que nós tanto precisamos. Como eu peço para o Senhor ousadia. A gente precisa ser ousado na fé. Muitas vezes a gente fica travado, não consegue fazer aquilo que o Senhor gostaria que a gente fizesse, né? Por minha culpa, não é culpa de ninguém. As coisas acontecem que não acontecem muitas vezes na minha vida, que eu não faço, a culpa é minha. Para de culpar o outro, para de culpar seu irmão, para de culpar Deus, para de culpar as pessoas. Né? A gente precisa assumir a nossa culpa, a nossa dificuldade, a nossa limitação. E quando a gente sofre, quando a gente fica focado no sofrimento, ali no problema, na dificuldade, a gente fica mais egoísta, a gente fica egoísta, porque a gente fica olhando para o nosso umbigo. Tem um pastor que fala, a gente vive na umbigolândia. Acho que eu falei pra vocês isso num outro vídeo. Umbigolândia, amei isso. Porque a gente fica focado no problema e a gente não ajuda os outros, a gente para de olhar para o nosso próximo, a gente olha só para nós, só para o nosso problema, a gente fica egoísta e a gente, focado na nossa tragédia, né? A gente para de ajudar as pessoas. A gente faz um ponto de chegada, né? Vamos falar assim, como se diz? Fazer da nossa tragédia um ponto de partida e não de chegada. A gente precisa aprender a fazer isso, né? Tirar o foco do nosso problema. Então, que a nossa dificuldade não seja não seja impedimento para servir a Deus, para ajudar outras pessoas, que a gente saia da nossa umbigolândia, do nosso eu e ajude outras pessoas. Que a gente abra a nossa visão para ajudar o próximo, ajudar quem precisa. Sempre tem alguém precisando da sua palavra, do seu olhar, do seu cuidado, da sua ligação, do seu carinho. Amém? Pare de focar no seu problema. Quando a gente para de focar na nossa dificuldade e ajuda outras pessoas, nós somos curados, restaurados. Porque a gente sai dessa mesmice, desses problemas todos. O egoísmo nos impede até de sermos curados pelo Senhor. Então, assim, você tá com problema, você tá com dificuldade, você tá com um monte de coisa, sirva a Deus, ajude outras pessoas. Você vai ver como que você vai sarar, como o Senhor vai te curar. A gente precisa se permitir isso. Permita o Senhor curar sua alma, sua mente, seu coração, seu espírito. Muitas vezes nós não permitimos a cura, muitas vezes é nós mesmos, né? Então que a gente não tenha esse esquecimento de quem nós somos, porque quando a gente se esquece quem nós somos, a gente permite, né, que outras pessoas faça que a gente seja outras pessoas, né? Tipo, que eles nos transformem em quem a gente não é. Então, que a gente não esqueça quem a gente é. Nós somos filhos de Deus, filho de Deus, do Pai Altíssimo, Todo-Poderoso, que nos dá força, nos dá ânimo, que restaura a nossa fé. E que a gente não se esqueça disso. Que a gente não se esqueça que quem nos dá essa força é Deus. É Cristo Jesus. Amém? É isso que eu queria deixar para vocês essa noite. Não se esqueça, tudo posso naquele que me fortalece. É o Senhor que nos dá essa força e nós precisamos lutar corajosamente, não desistir, não desanimar. Caiu, levanta, sacode a poeira, bola para frente. Amém? Que o Senhor restaure a sua fé, a sua esperança. Te encha de paz, te encha de amor, de alegria. Tire do seu coração toda tristeza, todo sentimento de morte, de desânimo, de murmuração, de vitimismo. Que o Senhor tire do seu coração, em nome de Jesus, tudo isso que não pertence a Ele, tudo que te faz mal.
e que você permita ser curado, restaurado. Saia da umbigolândia, do seu egoísmo, olhe para outras pessoas, ajude outras pessoas, que ajudando o seu vizinho, você vai ser curado, você vai ser restaurado, porque você vai sair desse egoísmo todo aí, que a gente muitas vezes faz isso, né? Permita o Senhor te curar, em nome de Jesus. E eu desejo, eu profetizo sobre a sua vida, cura, restauração. O Senhor é poderoso. Jesus tem poder. É Jesus quem cura, quem restaura, quem salva, e que Ele te livre de todo mal, de todo pensamento mal, como eu falei, pensamento suicida, pensamento de vingança, de todo tipo de morte. Que o Senhor tire da sua vida, da sua mente, toda tristeza, toda angústia, toda depressão, em nome de Jesus. Que caia por terra todos esses sentimentos, pensamentos, e que você seja restaurado em nome de Jesus. Amém? Beijão para vocês, até mais.